Então eu já vou ouvir a Pamela. Eu não sei vocês, mas eu já tô com saudade, né, de discutir a carteirinha de vacina do Bolsonaro, né, mais light do que o que vem por aí. É importante pontuar o seguinte, só para os ouvintes terem a noção, né? O Mercadante, quando foi anunciado, o mercado já estava, né, despencando só com o nome dele, pela possibilidade, né, dessa lei das estatais ser alterada, que é o que foi feito no escurinho do cinema ali pelos deputados ontem. Então, depois que o nome dele foi anunciado, ainda veio, né, os deputados e aprovaram ali a questão da mudança da lei das estatais, que deixou mais aberto ainda as nossas estatais para indicações políticas. Ponto. Esse é um ponto a ser destacado. Segundo, por que o nome do Mercadante, né, e essa situação toda aí de leis que são aprovadas rapidinho, sorrisinhos e tudo mais, preocupa tanto? Para vocês terem uma noção para a gente pegar a época PT, 2000, anos 2000 até 2016, o BNDES financiou cerca de 100 bilhões, né, de dólares, né, nas eras ali, por período. O Plano Marshall, que reconstruiu a Europa, né, o gasto foi de cerca de 112 bilhões de dólares. Então, veja bem, o nosso BNDES, em tese, né, financiou o Brasil dando para reconstruir uma Europa. E você mora numa Europa? Não. Porque o BNDES foi utilizado durante todo esse período apenas para financiar os amigos do reino, né? A Oi, a JBS, a Odebrecht, a EBX, do Eike Batista. O pequeno empreendedor não tinha chance. E essas empresas ainda superfinanciadas com todo esse dinheiro nas mãos, sufocaram seus respectivos setores. Então, isso as pessoas não veem. Elas querem comer picanha, mas elas não pesquisam por que a carne está cara. Pergunte para qualquer produtor aí do agronegócio, da agropecuária, por que a JBS sufocou todos os pequenos, praticamente, frigoríficos e ficou sozinha no mercado. Ela manda no mercado. Ela põe o preço que ela quer. Então, as pessoas não veem. Acha que o problema é o outro falar grosso. Eu já tô com saudade de quando os nossos problemas eram esses. Daqui a pouco, dado, né, o gráfico aí do mercado ontem, que fez o L, né? Tava subindo, lá a curvinha. É incrível. O Lula fala, o Lula bota um nome dele lá, faz o L, que o negócio despenca assim e a linha morre. Faz o L perfeito ali o gráfico. Você pode ver. Daqui a pouco, vendo tudo isso que eu tô vendo, quem vai estar na porta do quartel pedindo socorro vai ser eu também. Naman, quero te ouvir. Olha, há um processo todo de falta de, vamos dizer assim, de uma proposta que dê credibilidade aos políticos, de um modo geral. Em todo o mundo, os políticos estão sendo cada vez mais desacreditados e eu acho que a população brasileira precisa ficar mais atenta. Nós temos, eu entendo que a gente precisa ter profundas mudanças na nossa democracia para consolidar a realidade. Na verdade, nós não temos uma democracia, vamos dizer assim, do ponto de vista perfeito. Então, o que acontece é que cada vez que entra um governo, há um grupo político no nosso Congresso que manda no país, que se chama Centrão. O governo Bolsonaro foi eleito dizendo que não ia ter aconchavos com o Centrão e foi a primeira coisa que aconteceu. Aí agora foi eleito um candidato oposto, né, de esquerda, e os aconchavos vão ser feitos com o Centrão. Então, a grande questão é essa forma como a nossa democracia está organizada. Eu acho que tem que ter uma mudança. O Lula, ele vai colocar políticos nos cargos, vamos dizer assim, ali, por exemplo, BNDES é a tesouraria, né? Então, aí se distribui verba, se faz o que quer. E isso não é só com o Lula. Isso aconteceu com o governo Bolsonaro. A gente ainda não tem aí os dados, né? Mas a verdade é essa, é que há uma política de acordo com os interesses de um grupo que está lá no Congresso reinando há 30 anos, né? Então, essas mudanças elas precisam acontecer. Senão, nós vamos estar sempre na mão
desse grupo de pessoas que governam esse país e que, na verdade, são manipulados, são usados por os interesses deles e para os interesses do governo que assume. Mas não é interesse político, não é interesse a favor do povo, é interesse particular. Né? Se distribui aí uns 10% para o povo e o resto fica na mão de uma meia dúzia de pessoas. Essa é a realidade. Então, ao invés da gente ficar... O mercado ele muda toda hora. Isso aí não tem nada a ver. Na hora que é o Lula, entra o Lula. Na hora que é o Bolsonaro, o mercado sobe, depois cai, depois... É sempre assim. Né? Não existe um grupo que ganhou mais dinheiro do que o mercado no período do governo Lula. Todo mundo sabe disso. Foi o mercado brasileiro, os bancos, enfim, foi que ganhou mais dinheiro, ganhou muito mais dinheiro no governo do Lula do que nesse período. Né? Mas não foi pelo Lula, pastor, teve toda uma questão com as commodities que foram bem nesse período, que foram implantadas, e o Brasil surfou nessa onda, teve várias questões. Eu não estou dizendo que foi só essa questão. Ele teve sorte mas não foi só de ele pegar esse período, mas não foi só ele que teve sorte. Mas não foi só ele que teve sorte. Então, a crise de 2008 também, mundial. Também. Uhum. Então, há todo um processo aí de ganho, né? Quando tem uma crise, quem que ganha dinheiro? Não é a população. Sabe? Quando não tem crise, quem que ganha dinheiro? Não é a população. É sempre os governos. Por quê? Porque há um grupo lá que tem que se negociar todo voto, toda proposta, toda mudança. Aí esse grupo vai lá. Né? Pode ir nos políticos aí do Centrão, que são mais próximos aqui da gente, perguntar qual que é o papel do Centrão. O papel do Centrão é sempre apoiar quem está no poder. Essa é a realidade, gente. E se isso não mudar, nós vamos ficar aqui sempre discutindo essa questão. Não há nenhuma credibilidade na política brasileira, nos políticos. Essa é a realidade. É um ou outro aí que a gente vê algum sinal de bondade, né? Vamos dizer assim, a favor do povo. É um absurdo. Ô, Agnaldo, segura os tweets aí, gente. Ô, Agnaldo, culpa do Naman, tá? Me veio à mente aqui, quando o Naman tava falando, a frase do ex-ministro do Bolsonaro, vamos passar a boiada. A gente tava pensando em índio preso, em ônibus incendiado, em infiltrado no movimento, e toda essa conversa ontem. E aí, inclusive, deputados do próprio PL votaram essa medida que beneficia, de certa forma, as indicações que o Lula vai fazer. Nós estamos passando a boiada, aí eu tenho que fazer coro com o Naman, que me parece que é sempre assim, né? É aquela história com quem vai estar no poder, né? É exatamente como o Naman disse, né? Então, muda totalmente a ideologia do governo, mas eu vou estar do lado de quem vai liberar as verbas, enfim, o rei vai ser meu amigo. Então a pessoa esquece a sua ideologia, esquece o seu pensamento, o que ele defendeu, para estar lá no poder, enfim, para continuar lá. Eu só lembro da nomeação do Aloysio Mercadante, eu não acho tão ruim, mas o Fernando Haddad para a Fazenda fica uma dúvida muito grande, né? O Haddad passou na frente de uma faculdade de economia, passou rapidamente. Então, mas, enfim, temos que dar uma chance, mas eu não sei se há tempo para isso, né? Se a gente pode arriscar tanto, né? Presume-se que esteja cercado de pessoas ligadas diretamente à área da economia para assumir o Ministério da Fazenda. Só lembro também que o Plano Marshall foi após a Segunda Guerra e naquele tempo a gente amarrava cachorro com linguiça. É exatamente isso que eu ia falar. É lógico que os valores que eu citei foram atualizados e comparados, né, para os dias de hoje. Sim. Senão eu nem faria a comparação, porque não faria sentido. Então, nos dias de hoje, o Plano Marshall custou 112 bilhões de dólares. Não, 18 bilhões. 112 bilhões de dólares. 18 bilhões. Não, para os dias de hoje, valores atualizados, para a gente comparar com o BNDES, como eu fiz, o Plano Marshall custou 112 bilhões para reconstruir a Europa após a guerra. E o BNDES financiou 100 bilhões.
Então, essa é a comparação. A gente quase, né, poderia construir, reconstruir uma Europa. É só essa comparação que eu fiz, mas lógico que os valores foram atualizados para fazer a comparação. E o nosso amigo Anderson Sampaio, que sempre nos acompanha aqui, ele mantém a frase de que não vai subir a rampa, quer dizer, vai subir a rampa o presidente eleito num camburão das Forças Armadas. Que tweet... Nós falamos aqui, né, Lula, Bolsonaro e tal, mas a gente continua naquele círculo vicioso, ou seja, centrão, centrão, centrão. Então, vai chegar um momento que o nosso sistema político ele vai precisar mudar. Está chegando no limite já. E quero deixar registrado aqui. Um parlamentarismo, quem sabe, nossa Constituição foi feita para ser um parlamentarismo. Então, aquele voto de desconfiança do primeiro-ministro, se faz caca, se não consegue montar um governo, faz caca, dissolve. Da mesma forma como ele tem o poder de dissolver o parlamento. Acho que tem alguns freios e contrapesos que o nosso presidencialismo não tem. E seria muito importante a gente pensar nisso para o futuro. Rigon, seu tweet. Não, eu ia fazer falar uma bobagem, como sempre. É porque o mercado reclama, aí dou um mercadante, que é mais uma pessoa próxima do mercado que o mercadante. E outra coisa, Mas quem as vai ideias são responder? obsoletas. E sem contar o na mão do Naman, que ele também fez um trocadilho aqui hoje, no comentário dele. Falou na mão, né? Mas quem vai decidir sobre isso é quem foi eleito. É quem está sabendo, tem lá quase 1.000 pessoas ajudando a fazer e fizeram um levantamento. Então, se alguém vai ser cobrado a partir do 1º de janeiro por fazer coisa errada. Aí sim, concordo. Né? Tem que ficar de olho. A gente tinha feito isso nos últimos 4 anos também.